Você já esteve dentro de um busão e viu uma senhora de 60 e poucos anos assistindo K-drama, vidradaça? Eu não sei vocês, mas pra mim isso é tão esquisito quanto entrar no asilo e ver todos os velhos assistindo, sei lá, Chainsaw Man. Então esse vídeo é pra gente investigar junto como é que a Coreia do Sul fez pra dona Sônia, de 65 anos, ficar viciada em pousando no amor. Mas, pra entender esse processo de verdade, a gente precisa primeiro entender que ele não é nada orgânico. E a gente precisa voltar pros anos 70, ok? História rápida. Não foi a melhor das épocas para a Coreia do Sul. O país vivia há 17 anos em um regime militar liderado por Park Chung-hee, que eventualmente gerou descontentamento bastante da população para gerar revoltas em todo o país. Park foi morto em 79 pelo líder da KCIA, ou seja, a CIA da Coreia do Sul. Esse líder da CIA deles quase conseguiu contribuir para uma nova redemocratização do país, até que 6 dias depois, o país literalmente sofreu outro golpe militar liderado por Chon Doo-han. O governo desse novo regime foi marcado por mais protestos e mais revoltas e com respostas extremamente violentas por parte do governo militar. Esse governo conseguiu se manter por 7 anos e em 87, um estudante que estava protestando em favor da redemocratização foi torturado e morto pela polícia. A população, simpatizando com a causa e o sofrimento desse estudante, saiu às ruas em um movimento que acumulou cerca de 5 milhões de pessoas. Eventualmente, esse movimento pressionou o governo a promover eleições diretas. Mas diversas vidas foram perdidas. E a dor causada por essas perdas perdura até hoje. Essas eleições diretas elegeram Roh Tae-woo, que também fazia parte do gabinete da ditadura anterior, mas era um cara mais ou menos liberal. E por consequência desse cara tomar o poder, certas medidas mais relaxadas em relação à produção e distribuição de mídia começaram a ser tomadas na Coreia do Sul. Essa onda de produção de mídias sul-coreanas que começou acontecendo naquela época e vem acontecendo até agora é chamada de Hallyu, que é a onda coreana. E a Hallyu funciona mais ou menos que nem os títulos de Evangelion. Você tem a Hallyu 1.0, a Hallyu 2.0, a Hallyu 3.0 e assim vai. Hallyu 1.0. Coreano é tudo noveleiro, que nem brasileiro. Quando eu falo que coreano é que nem brasileiro, eu não tô brincando. O primeiro grande sucesso dessa onda Hallyu 1.0 foi uma novela absurda, tipo Avenida Brasil dos cara. E o nome é muito bom. A novela chama What is Love? Era uma novelona com um plot bem simples. Uma família conservadora e uma família liberal entram em conflito quando seus filhos resolvem se casar. É um plot bem sai de baixo. Foi basicamente a Avenida Brasil dos cara, só que foi em 1991. Quando o capítulo final foi ao ar, a Coreia do Sul ficou completamente vazia, deserta. Todo mundo queria ficar em casa assistindo esse capítulo final da novela. O sucesso só não foi tão absurdo quanto foi na China. A China ficou maluca com a porra da novela. Tanto que em 97, depois que a novela terminou de ir ao ar, ela teve que reprisar do início em 98. Estilo Chaves mesmo, que passa o último episódio e depois volta pro início. Essa novela começou uma tendência da Coreia do Sul como uma exportadora foda de mídia internacional. Uma outra grande coisa que foi um marco pra Coreia do Sul nessa época foi um filme absurdo blockbuster que eles lançaram. O nome do filme era Shiri. E eu vou falar, eu não assisti o filme, mas só assistindo o trailer já dá pra ver que o filme é absurdo. É basicamente uma Missão Impossível, só que sul-coreano. Só que por algum motivo, no trailer tem o maior número de objetos quebrados por tiros que eu já vi na minha vida. O que importa é que nesse momento a Coreia do Sul olhou e falou, pô, eu acho que a gente é bom nesse negócio de produzir filme em grande escala. O que nos leva a Hallyu 2.0. Coreano adora rebolar, que nem a gente.
Se você é um fã mais hardcore de K-pop e K-drama das antigas, essa provavelmente foi a fase em que você começou a conhecer as coisas que vinham da Coreia do Sul. Até porque essa fase acontece basicamente por meio das redes sociais. E por isso também que foi nessa época que começaram a ter esses vídeos aleatórios de idols dançando sem contexto algum. Eu nunca entendi, pra falar a verdade. Vocês conseguem me explicar nos comentários? Eu só sei que é nessa época que o governo sul-coreano consegue entender que a cultura deles consegue gerar soft power pro país. E eles começam a usar isso estrategicamente. Tá, mas peraí. O que é soft power? Basicamente, as pessoas que conhecem de relações internacionais e governança e coisa do tipo, entendem que os poderes de influência de um país podem ser categorizados em duas categorias: soft power, poder fofo pros íntimos, e hard power, poder duro. Hard power é basicamente um pedaço de pau que você usa para ameaçar os países que tem algo que você quer. Dentro de hard power você pode colocar poderio militar, poder econômico. Então basicamente o país que tem esse tipo de poder olha pro outro e fala: olha, se você não fizer o que eu tô querendo, eu vou invadir vocês. Se você não fizer o que eu tô querendo, eu vou botar o país de vocês em crise. Obviamente que eu acho impossível um país fazer isso hoje em dia, nossa. E soft power, ou poder fofo, são as maneiras em que um país consegue chavecar outro país. Ou seja, não são ameaças diretas, mas na verdade são maneiras de conseguir seduzir um país para fazer o que o outro quer. Uma das principais formas de soft power é o poder cultural e o entretenimento. Por exemplo, na época em que eu era criança, eu assistia muito Drake Josh e Zoey 101. E nessas séries, eles usavam muitos notebooks que tinham uma pera atrás. Uma clara referência à Apple e esses tipos de tecnologia que são de origem americana. Todo mundo queria um notebook, um celular, as tecnologias iguais a que eles tinham para pagar de jovenzinho americano. Esse tipo de coisa gera interesse de uma população pelo estilo de vida de outro país. E isso em torno gera poder econômico para o outro país, porque as pessoas vão querer comprar a tecnologia deles, a comida deles, a roupa deles. E isso significa também que o país vai ter mais formas de influenciar os outros a acreditar que eles são os corretos. Mas não só isso, o governo sul-coreano vai sim usar seus ídolos favoritos para fazer diplomacia pelo país deles. Por exemplo, colocar o BTS nas Nações Unidas para dançar lá dentro ou algo do tipo. Eu acho que a gente tá chegando ao ponto em que idols vão ser usados como armas de guerra, tá ligado? Hallyu 3.0. Coreano adora se entupir de conteúdo que nem a gente. Agora virou a farra do boi. O sucesso das mídias coreanas atraíram investidores internacionais do mundo todo, como Spotify, Netflix e SBT. É nesse período onde o ambiente online começa a ficar mais consolidado e a gente consegue ver um número maior de fãs de K-pop e K-drama aparecendo em todos os lugares. E é aí em que existe um risco real de você morrer se você ofender a comunidade de algum idol coreano. E além disso, agora a Coreia do Sul tem várias bandas e idols premiadíssimos internacionalmente, tem um filme que ganhou o melhor filme no Oscar, tem o filme que teve a maior bilheteria ou a maior audiência na Netflix, e uma indústria de quadrinhos que rivaliza com a sua prima japonesa. E é aí o início da infiltração da cultura sul-coreana no povo comum brasileiro. Não no povo online que adora K-drama, mas nas senhoras e senhores e nas pessoas que pegam ônibus todos os dias. Hallyu 4.0. Coreano adora ganhar dinheiro que nem a gente. Aqui é onde eu vou começar a borrar a linha entre as fases 3 e 4, porque a fase 4 é basicamente uma evolução rápida do que aconteceu na 3. Agora o ponto central é o lifestyle. Você quer viver como os sul-coreanos, quer comprar os produtos de cosmético deles para parecer com eles, quer se casar com um homem coreano, apesar de que nem as mulheres de lá querem os homens de lá. Mas é importante a gente entender que talvez a cultura sul-coreana que está sendo promovida pra gente não é a cultura sul-coreana que realmente existe no país. Até levando em conta essa questão das mulheres de lá não quererem os homens de lá, mas as mulheres de outros países serem loucas por um marido coreano, a gente precisa começar a entender que às vezes a cultura coreana que é promovida pra gente, às vezes não é a cultura coreana que realmente existe na Coreia do Sul. E eu acho que ter essa consciência de que a cultura que está sendo promovida lá tem um intuito de lucro é importante na hora de você também filtrar o tipo de cultura coreana que você quer assistir. Será que você tá consumindo coisas que são usadas para promover produtos ou você tá realmente entrando em contato com uma cultura de outro país? Além disso, eu acho que o importante também é entrar em contato com a cultura de lá sem diminuir a sua própria, porque a cultura brasileira é foda, pô. Se não fosse, não tinha sul-coreano tocando samba por aí. Venarei, caipirinha, água de coco, cervejinha, Venarei, água de coco.